Quando a gente fala em culto cristão, a gente tem às vezes uma dificuldade de definir do que se trata, né? O que seria um culto cristão? O que precisa ter para que um culto seja cristão? E existem muitas maneiras de a gente responder isso. Algumas pessoas diriam que o culto cristão está muito mais relacionado com louvor, né? Quando você tem música, quando você canta, você está prestando um culto a Deus, como se o louvor fosse a única coisa que significa um culto. Outros vão dizer que para o culto é necessário que tenha uma pregação, a Bíblia seja aberta e ela seja lida, né? Mas eu quero trazer uma ideia para você bíblica a respeito do que é o culto cristão. Sem dúvida, um culto sem música seria um culto muito triste. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos deveriam louvar entre si com cânticos espirituais. Também, sem dúvidas, a leitura da palavra e a explicação dela, principalmente por meio reformado, ele é caríssimo para o verdadeiro culto. Mas quando a gente abre a Bíblia, quando a gente fala das Escrituras, nós percebemos que, na verdade, os cristãos não se reuniam no primeiro século ou nos tempos bíblicos para ouvir pregação. Eles também não se reuniam para cantar. O que fazia com que os cristãos se reunissem, na verdade, era apenas uma coisa. E sem isso, eu diria para você que não há um verdadeiro culto cristão. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, no versículo 7, você vai perceber que lá é dito que no primeiro dia da semana, os irmãos se reuniram com uma finalidade. Está claríssimo lá o texto. Os irmãos se reuniram com o fim de partir o pão. E o partir o pão, para nós, é o culto cristão. Essa página é uma página interdenominacional. Ela não remete necessariamente a uma igreja. Mas eu quero trazer para você a importância do partir o pão, que é conhecido como ceia do Senhor, ou em algumas, como a nossa, né? Algumas confissões é chamado de Santa Comunhão ou Eucaristia, como algo essencialmente ligado ao culto. Se você não tem o partir do pão, se você não tem a ceia, você não tem culto. E eu entendo que algumas igrejas optam por fazer isso uma vez por ano, 2 vezes por ano, talvez. Outras optam, a mais comum aqui na realidade do Brasil, optam por fazer isso uma vez por mês. Mas eu quero defender a ideia de que a ceia do Senhor deveria ser celebrada semanalmente. E por que isso? Em primeiro lugar, Jesus, ele nos deu, né, esse sacramento, nós conhecemos como sacramento, o sacramento da ceia do Senhor ou da Eucaristia, né? E eu sou protestante, tá? Eu não sou católico romano, mas chamaria assim, né? Que quando Jesus o instituiu, ele não instituiu para que fosse uma coisa a ser realizada só quando se quisesse fazer como algo meramente simbólico. Jesus mesmo considerava algo muito importante. Ele mesmo fala, façam isso em memória de mim. Embora seja em memória, mas ele diz claramente, façam isso. Façam isso. E de fato nós celebramos porque nós acreditamos que é o momento mais importante da vida cristã. Um culto, o qual você não tem ceia do Senhor, é como se você não se alimentasse verdadeiramente. Eu ouvi uma analogia, e eu acho ela muito interessante, muito importante, que vai dizer que um culto que tem um sermão e que tem a Eucaristia é como se você estivesse cozinhando ou preparando um alimento para depois comê-lo. Você ouve a palavra e a palavra é o ato de cozinhar, de preparar esse alimento. Você prepara a sua alma, prepara o seu espírito, dando significado àquilo que você vai fazer. E aí quando você come, né, do pão, bebe do cálice, você na verdade está então apreciando, se alimentando verdadeiramente daquilo do qual foi cozinhado há pouco. Um culto ou uma reunião em que tenha só sermão, mas você não tenha ceia logo em seguida, é como se você estivesse assistindo um programa de culinária, talvez aí um MasterChef da vida. Você está vendo alguém cozinhar, você está vendo alguém preparar, mas você não está usufruindo necessariamente desse banquete.
né? Já um ambiente em que não teria um bom sermão, uma palavra pregada, mas tivesse apenas a ceia, a Eucaristia, ou como você preferir falar, como você preferir chamar, seria como se você estivesse comendo um alimento cru, ou não preparado adequadamente, e talvez você não pudesse usufruir plenamente. Esse alimento vai te sustentar, ele vai te transmitir nutrientes, mas a experiência poderia ser muito mais saborosa, poderia ser muito mais adequada. Então nós celebramos semanalmente a ceia do Senhor porque ela é a coisa mais importante da nossa vida. Eu muitas vezes, como evangélico que fui, né, em certo sentido ainda sou, né, embora esteja aqui, né, eu sou na verdade um reverendo anglicano, se você ainda está em dúvida qual é a minha origem, né, por muito tempo eu vi o pessoal dizendo, olha, vamos a um momento mais importante do culto, que era o sermão. E é interessante que se utiliza até de linguagens referentes à ceia para falar, nós vamos nos alimentar da palavra, nós vamos comer. E acontece que quando nós vemos da onde vem isso, é que na verdade a igreja dos primeiros tempos, ela tinha essa alta importância da ceia juntamente com a palavra. Então a palavra, o sermão, ele preparava para o momento da ceia. E aí por isso que nós celebramos semanalmente, porque é o momento mais alto, mais importante da nossa semana. Algumas pessoas vão ver esse rito apenas como uma ordenança. É como se o Senhor tivesse dado apenas uma ordem para que fosse realizado, mas ela não tem um significado sobrenatural. Mas quando nós vamos para a Bíblia, você abre a sua Bíblia, uma leitura que é feita na maioria das igrejas. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, principalmente na altura do versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer que quem come do pão e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ora, se ali fosse apenas um símbolo, é apenas algo vazio de significado e não tem nada ali, como seria possível que aquele que come e bebe indignamente está comendo e bebendo para a sua própria condenação? Lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 53, o Senhor Jesus diz claramente: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue terá a vida eterna. E ele vai dizer no versículo 55, o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Perceba que o Senhor faz questão de enfatizar, mostrando que aquilo não é apenas um símbolo vazio. O Senhor está enfatizando e dizendo, o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, o Senhor está falando que, na verdade, a gente tem que acreditar que o pão se transforma no corpo de Cristo, o cálice se transforma no sangue de Cristo. Não. Nós anglicanos, nós não cremos nem no memorialismo, sendo que o memorialismo é acreditar que tudo é feito só em memória do Senhor. Nós acreditamos num erro, né? Isso, na minha visão, é um erro. Um erro que, apesar de a pessoa acreditar que é em memória, ela está de fato se alimentando. Se o rito é feito da maneira correta, essa pessoa realmente está se alimentando do corpo e do sangue do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos contrários ao transubstancialismo. Ou seja, nós não cremos que é possível que seja transformado o pão em corpo ou o cálice em sangue. Mesmo que tenha uma linguagem teológica muito bonita, nós não acreditamos nisso, porque nós não acreditamos que nós, de fato, ingerimos fisicamente do corpo e do sangue do Senhor. Nós, como anglicanos, acreditamos que o Senhor realmente está presente, mas o pão e o vinho são sinais externos, só que sinais externos visíveis não vazios, mas plenos de significado, que alimentam com uma graça espiritual interna verdadeira. A presença do corpo e do sangue de Cristo no rito da ceia é real, mas embora ele seja real, ele não está presente nos elementos. É comunicado no rito. É difícil, né? É difícil. Mas se você tem dúvidas, todo domingo eu abro na minha página do Instagram, procura lá, Reverendo Richard Fragnani, e pretendo abrir, quando chegar a 100 inscritos no Mosteiro Protestante, também a página do Mosteiro Protestante no Instagram. Quando eu chegar a 100 inscritos, eu pretendo começar a abrir caixinhas de perguntas também, principalmente referente ao tema do vídeo. Então, nós acreditamos que a presença de Cristo é espiritual no rito da ceia do Senhor. Não é uma presença física
e não é um símbolo vazio. A pessoa que come fisicamente o pão e bebe fisicamente o cálice, de fato se alimenta espiritualmente do corpo e do sangue do Senhor. Quem é que pode comer e beber do corpo e do sangue do Senhor? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 11, vai dizer que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação, come e bebe juízo para si. De fato, há uma condenação atrelada a comer indignamente. Mas o que é comer indignamente? Bom, nós entendemos que, primeiro, a pessoa, para receber o sacramento da ceia do Senhor, ela precisa ter recebido antes um outro sacramento, que é o sacramento do batismo. Nós acreditamos em 2 sacramentos. Alguns anglicanos vão acreditar que os outros sacramentos ou atos sacramentais também são sacramentos, mas, como um anglicano reformado que sou, eu acredito em 2 sacramentos. Eu acredito no sacramento da água, que é o batismo, e o sacramento da ceia do Senhor. E neste sacramento do batismo, a pessoa é arraigada, é plantada no corpo de Cristo, passa a fazer parte do corpo de Cristo, passa a fazer parte da igreja e, portanto, pode alimentar-se do corpo e do sangue do Senhor. Então, uma pessoa que não é batizada devidamente, sendo que esse batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, no nome do Deus triuno, uma pessoa que não é batizada não pode comer do pão nem beber do cálice do Senhor, porque senão está comendo indignamente, está comendo condenação. Também, pessoas, de acordo com a tradição da igreja, que tenham uma vida notoriamente má, pessoas que causam escândalo para a igreja ou para os de fora, é aconselhado que se afastem do corpo e do sangue do Senhor. Então eu acredito que as pessoas que estejam em pecados flagrantes estão longe de Deus, e de fato a ceia pode ser um remédio espiritual para essas situações, mas é para que a pessoa também perceba que, muitas vezes, ela comendo e bebendo da ceia do Senhor, ela está selando a sua condenação se está nos seus pecados, se não se arrepende, se não muda de vida. E não é só chorar e dizer eu me arrependo, mas de fato, como diz João Batista em Mateus capítulo 3, de fato ela mostrar frutos dignos de arrependimento. Se essa pessoa não mostra frutos dignos de arrependimento e vive em pecado, vive de uma maneira que desagrada ao Senhor, essa pessoa será afastada da comunhão, será afastada até que mostre sinal de arrependimento. Então, perceba que a vida cristã, na vida cristã nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ouvir sermões, nós podemos orar. O próprio João Calvino, nas Institutas, vai dizer que há uma maneira especial de receber o Senhor, que é a ceia, que é a Eucaristia. O próprio João Calvino, em certa ocasião, ele se agarrou à ceia, à mesa da ceia do Senhor, e não deu essa ceia aos libertinos, às pessoas que viviam nos seus próprios pecados. Não repartiu o pão, não deu o cálice para eles, justamente por acreditar que ali havia algo especial. Embora o próprio João Calvino também não acreditasse numa presença física ali, mas uma presença espiritual, essa presença espiritual é extremamente real. E por conta disso, o rito da ceia ele precisa ser feito com toda a reverência. Nós, anglicanos, acreditamos que deve ser feito com toda a beleza. Deve envolver os 5 sentidos. Deve envolver todo o nosso ser, toda a nossa concentração, porque afinal de contas, o Deus que fez o universo com o sopro da sua boca e se fez carne e habitou entre nós, deu a sua vida e o seu sangue numa cruz, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu com poder e grande glória, está presente espiritualmente no seio da sua igreja, no ato da ceia do Senhor. Mesmo que o sermão não seja bom, às vezes o sermão não é bem pregado, mesmo que o som não seja, a música não seja bem entoada, mesmo que as orações sejam extremamente simples e frágeis, mas onde há o rito do sacramento, da ceia do Senhor, ali o Senhor está presente. Portanto, quando uma igreja pratica, faz a ceia do Senhor regularmente, semanalmente, há uma garantia da presença do Senhor semanalmente nos seus cultos. E de fato, como eu disse lá no começo, na minha visão em Atos 20, nem culto é. Né? É uma reunião de oração, é uma reunião de se ouvir a palavra, é uma reunião em que se adora a Deus,
mas o culto cristão está atrelado, de acordo com Atos capítulo 20, diretamente na ideia de ceia do Senhor, de partir o pão. Então, receber a Eucaristia é uma maneira única de receber a Deus, porém, não garante que uma pessoa será salva se ela comer ou beber indignamente. Jesus disse que nós nos alimentaríamos dele e ele daria da sua carne e do seu sangue, e assim ele o faz. Caso você queira aprender um pouco mais a respeito de teologia, de filosofia também, nós vamos falar de filosofia aqui, tem um vídeo aqui, né, que nós fizemos antes desse, que também fala um pouco de literatura. Eu quero falar sobre bastante coisas aqui nesse canal. Se inscreva aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa aprender mais a respeito da ceia do Senhor, né? Precisa aprender mais a respeito da Eucaristia. Compartilhe com seu pastor, compartilhe com seus amigos. Entre no nosso Instagram, curta lá e siga a nossa página Mosteiro Protestante. Siga também a minha conta pessoal, Reverendo Richard Fragnani. E lá você vai poder fazer perguntas, entrar em contato comigo e se aprofundar mais nesses temas. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua semana.